Estamos de volta, Reinaldo. O Tarcísio foi, né, para Copacabana Opa. e foi de azul, né, não de amarelo como os demais. O que será que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer, ó, tô aqui, mas eu sou um pouco diferente. Sou igual, mas sou diferente. Será que foi isso? Precisamente isso. Olha aqui, eu sou um de vocês, eu sou um deles. O discurso foi bastante radical, mas eu quero dizer que eu sou diferentão, né? Eu também estou com as coisas da seleção, mas eu estou assim, o tarcisismo, até uma frase, né? O tarcisismo é azul, né? E claro, com camisa 10, né? Com camisa 10, o camisa 10 da direita sou eu, né? O Bolsonaro claramente ali, num dado momento, virou um subordinado dele e do discurso dele, né? Teve um negócio na Veja, alguns dias que ele falou para a Veja que ele está esquentando, ele está sendo um para-raio do Tarcísio. É possível até que esse acordo entre eles tenha sido feito, né? E é por isso que o discurso do Tarcísio merece atenção, né? Eu acho que há duas falas dele, né, que são bastante emblemáticas. Uma delas em que, na prática, ele disse: se eu for presidente, eu prometo manter a crise com os tribunais, com o Supremo, né? Eu prometo que esse país não terá paz, caso seja presidente, é o que quer dizer. E a outra frase em que ele manda alguns recados, né? Tenta assolar enfim, o rancor da população com a inflação e tal, mas ele também manda recado para aqueles que o Hélio Gaspari diz estar no andar de cima, né? Eu acho que até a gente poderia ver primeiro áudio dele ali, em que ele fala do judiciário e fala do 8 de janeiro, né? Vamos ver. A gente precisa passar isso a limpo, para que a gente tenha pacificação, para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais, para que a gente possa discutir a longevidade, para que a gente possa discutir o envelhecimento da população, o financiamento do SUS. Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro! Bom, esse é sobre o governo Lula. A gente tem outro na agulha quando você quiser, Reinaldo. Esse é o segundo, né, que ele fala. Vamos para esse que é fundamental, esse trecho. Primeiro que repete a ideia de que o preço alto dos alimentos tem a ver com a tal da gastança do Lula, o que é absolutamente incomprovável. Essa é uma tese da direita, uma tese da direita econômica, que não se consegue provar. Não foi a gastança do Lula que fez a gripe aviária nos Estados Unidos e que está na raiz do preço do ovo. De qualquer modo, o governo faz o quê? Pode proibir de exportar ovo. Aumentou a exportação de ovo do Brasil. Vai proibir? Não foi a gastança do Lula que fez o calor, que fez a galinha botar menos, né? Como não está por trás do preço do café, né? Aí tem a ver com a seca, tem a ver com a quebra da safra no Vietnã, tem a ver, enfim, essas commodities também, né? Que são alimentos que funcionam como commodities, não estão sujeitos a esse negócio. O preço, a pressão do dólar em razão das decisões erradas do governo. Bom, então daqui a pouco está tudo certo, porque o dólar hoje caiu abaixo de 5,70. Não é isso, mas esse discurso é fácil de fazer. Discurso é fácil de fazer e é claro que o governo vai ter que enfrentar esse discurso, né? Está aí tomando algumas medidas para tentar baixar o preço dos alimentos, não é fácil, né? Você ter uma economia que está bastante centrada na exportação de comida, isso também tem um custo interno, né? Está se arcando com esse custo interno agora, né? Num momento de inflação no mundo, né?
vender lá fora, evidentemente, é uma vantagem, ou então vender aqui dentro a preços compatíveis com o que se vende lá fora e você tem essa inovação. Que, insisto, isso em si não tem nada, rigorosamente nada a ver com gastança ou incentivo ao crescimento artificial, né? Até porque essa conversa também é uma conversa bastante frágil. Aliás, saiu o IBCBR de janeiro, indicando uma economia que pode ter um crescimento forte no primeiro trimestre de novo, apesar dos juros, né? O que vai fazer? As pessoas vão atacar o governo porque a economia cresce, né? Tem muita coisa, né, para o debate eleitoral de 2026. Mas, de qualquer modo, o Tarcísio está pegando o viés aí da inflação. Só que ele diz outra coisa também, né? A gente está debatendo isso, tá? A inflação, e não estamos debatendo o envelhecimento da população, né? Não estamos debatendo o financiamento do SUS. Isso aqui ele não está falando com o pobre. Aliás, na campanha eleitoral, se for ele o candidato, ele vai ter que explicar para o pobre o que isso quer dizer. Porque isso aqui está falando é nova reforma da Previdência. A nova reforma da Previdência do Tarcísio, por exemplo, vai mexer com a Previdência dos militares, que é a mais deficitária de todas, brutalmente mais deficitária. Militares brasileiros estão entre os poucos do mundo que recebem, quando estão na reserva, o mesmo que recebiam na ativa. Nem nos Estados Unidos, que não param de lutar guerra desde o século XIX, tem isso. Quem vai, a reforma da Previdência que ele vai querer fazer, porque isso é a reforma da Previdência, ele está prometendo. E não está prometendo para pobre. É para pobre que está sendo prometido isso? Não. Para quem está sendo prometido? Questão do financiamento do SUS quer dizer o quê? Nós temos setores do mercado hoje que querem, uma das teses centrais é diminuir o financiamento da saúde. Então, eu estou chamando a atenção, né? Política vai muito além desse frufru de aparência de discurso. Eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que ele está com um discurso que está arranjado, evidentemente, com essa pegada populista, né? Olha aí o ovo, olha o não sei o quê, olha não sei o que lá, e tal. E a comida está cara. E, ao mesmo tempo, está acenando para os donos do dinheiro, né? Ou para alguns setores da sociedade. Olha aqui, nós precisamos de reformas, e não são reformas necessariamente populares. Então não se pode discutir isso? É claro que se pode discutir isso, desde que você conte para as pessoas o que você quer fazer. Desde que você fale o que você quer fazer. O que eu quero fazer é isso. Vai falar? Então, de qualquer modo, é discurso de candidato. É discurso de candidato. Ao mesmo tempo que faz um apelo que tem um caráter assim popular e tal, embora não houvesse muita gente lá ouvindo, né? Está fazendo um claro aceno aos conservadores, né? E aí, num outro momento, aí realmente a coisa, aí o discurso é muito perigoso. Aí é um discurso perigoso. Discurso perigoso porque ele coloca o judiciário no alvo, né? Vamos ouvir? Vamos lá. O que eles fizeram? Usaram o batom? Num país onde todo dia a gente assiste traficantes indo para a rua, onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política, foram reabilitados. Está certo isso? Está certo isso? Parece haver justiça nisso?
Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. Quero ver quem vai ter coragem de se opor. Tem um tom de ameaça aí. Será? Não, sem contar, governador Tarcísio, que se a anistia for aprovada, o STF vai se opor. Não vai aceitar, porque é inconstitucional. Tem um tom de ameaça ao STF nessa fala? O Tarcísio está ameaçando o STF? Como é que é? O ataque às respectivas sedes dos três poderes se resumiu a uma pichação com batom? Foi isso? A devastação que nós vimos, especialmente na sede do Supremo Tribunal Federal, foi uma pichação com batom? Governador. Todo dia nós vemos traficantes sendo soltos. Está resumindo o judiciário aquele que solta traficantes? Um ou outro pode ser solto. E eu também discordo. Agora, nós temos a terceira população carcerária do mundo. Esse não é um país que solta, esse é um país que mais prende do que solta. Terceira população carcerária do mundo. A propósito, governador, soltar golpista, soltar traficante não é bom, também acho. Soltar golpista pode? O senhor acha mesmo que vender maconha é pior do que tentar acabar com a democracia? Uma pergunta. Vender maconha é pior do que botar tanque na rua para matar pessoas? Do que planejar a morte de ministros do Supremo? Do que planejar a morte do presidente da República? Do que planejar a morte do vice-presidente da República? O que é que causa mais trauma a um país? Não é? Outra, o Tarcísio agora, na condição de governador de São Paulo, virou juiz do Supremo? Virou juiz dos juízes? Está em condição de falar? Nós vimos um delator do PCC ser morto de uma maneira muito constrangedora para a segurança pública de São Paulo, uma tramóia envolvendo basicamente policiais, né? Havia gente, inclusive, no entorno do palácio ali, envolvido no troço, né? Quando se trata de ser rigoroso com esse negócio de segurança pública. Né? Num outro momento, ele falou da segurança jurídica no Brasil. Que segurança jurídica haveria num país em que o Congresso desfizesse decisões do Supremo? Se essa decisão do Supremo fosse desfeita, que o Supremo não vai aceitar, que outras seriam? Nós passaríamos a ter um país sem poder judiciário? Seria um país único no mundo. Tem poder judiciário até na Coreia do Norte. Deixaríamos de ter um poder judiciário? O poder judiciário no Brasil seria... Nós teríamos um poder que seria o legislativo junto com o judiciário, ou o legislativo como corte revisora do judiciário. Que segurança jurídica se quer construir a partir daí? Mas, não obstante, o Tarcísio continua a ser vendido como moderado. E eu insisto, ele faz questão de dizer que ele não é. E há até aqueles que dizem, não, ele faz isso para agradar Bolsonaro agora, mas depois o quê? Depois, quando ele estiver com a caneta na mão e tal, o quê? Né? Vem cá, se o governador Tarcísio tiver alguma pendência que chegue ao Supremo, caso a decisão não seja do agrado dele, o que ele vai fazer? Ele não vai respeitar? Estou falando já como governador. Ele certamente tem demandas do Estado que estão no Supremo. Não sei se está nenhuma agora, mas
Com absoluta certeza existem. Se a decisão não for boa, ele não segue? Se a decisão não for boa, ele vai pregar desobediência? É uma fala muito perigosa. É uma fala muito perigosa de alguém que é pré-candidato. Claramente, o discurso dele é de pré-candidato. Quando ele fala da comida, da aposentadoria, do envelhecimento, do SUS, aí ele termina, claro, volta Bolsonaro. Isso é saludos à la bandeira. Está falando por falar, porque evidentemente não é no Bolsonaro que ele está pensando, porque ele sabe que o Bolsonaro não vai voltar. Então ele está estruturando a campanha dele, vai estruturar a campanha dele contra o judiciário? Será que essa é uma boa escolha? Né? E tem gente que não está atentando para os riscos que isso implica. Risco de desordem. Desordem de longo prazo. Desordem institucional. Se alguém quer ordem institucional, é que se cumpram os poderes, exerçam as prerrogativas e acabou. Né? Gostem ou não, foi o que o PT fez, ou não foi? Nessa hora as pessoas reclamam, o Reinaldo virou petista. Não seja bobado e abobada. A Dilma teve impeachment, ela foi para casa. Não foi isso? O Lula foi condenado, foi para a cadeia. E as pessoas lutaram dentro da ordem institucional. Isso aqui é o quê? Isso aqui é investir na desordem institucional. Né? Do moderado Tarcísio. O que há de moderação nisso?